Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao call de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Blau Farmacêutica. Estamos ao vivo nos estúdios da Blau em São Paulo com o Marcelo Hahn, CEO e fundador, Douglas Rodrigues, CFO e DRI, e comigo, Matheus Fujisawa, Relações com Investidores. Nosso call está sendo realizado em português, com tradução simultânea para o inglês, e ficará disponível tempestivamente no site de RI da companhia. Ao final da apresentação, teremos a sessão de perguntas e respostas, com prioridade para os analistas de sell-side. Os analistas que quiserem fazer perguntas devem clicar em levantar a mão, no ícone da plataforma do Zoom, localizado na parte central inferior. Os demais investidores podem enviar suas perguntas no chat ou para o e-mail ri@blau.com. Agora, gostaria de passar a palavra para o Marcelo iniciar a apresentação, no slide 3. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos. A mensagem mais importante dos resultados do primeiro TRI de 25 é que conseguimos equilibrar os resultados do presente com os investimentos para o futuro. O presente se mostrou desafiador, com um cenário de juros e dólar altos, mas alguns impactos temporários que tivemos no trimestre, com o deslocamento de parte da receita no canal público para o segundo trimestre de 25, impacto pela não receita do plasma pela Imarus e atuação com apenas uma marca de toxina botulínica no primeiro TRI de 25. Aqui vale destacar que já voltamos a operar as duas marcas no segundo TRI de 25. Mesmo assim, apresentamos crescimento no trimestre, mostrando a resiliência da Blau. Em outros tempos, causaria um efeito muito mais relevante nos resultados da companhia. Isso também é fruto dos investimentos que estamos fazendo. Quando analisamos somente o segmento hospitalar privado, o crescimento foi de 15%, mais do que compensando os impactos mencionados e, novamente, superando o mercado, assim como fizemos no passado. Isso é resultado do portfólio da companhia, que está em constante evolução com os investimentos que estamos fazendo. É necessário enfatizar que todos os efeitos são temporários e não estruturais, permitindo que a companhia permaneça confiante em continuar sua trajetória crescente de resultados. Entre as novidades, tivemos o primeiro faturamento pela nossa filial em Pernambuco. Foi um importante passo no projeto de expansão de capacidade no estado, que permite a antecipação de benefícios fiscais. O impacto no trimestre foi pouco significativo, mas tende a ser uma alavanca para o crescimento de longo prazo da companhia. Tivemos a aprovação de 14 novos registros no primeiro trimestre de 25, a maioria na América Latina. A companhia tem investido para crescer organicamente na região e está replicando seu portfólio no Brasil e em outras geografias da América Latina. Nos números apresentados no slide, vou destacar o crescimento de 50% do lucro líquido recorrente e 55% dos investimentos em biotecnologia e expansão de capacidade produtiva, mostrando entrega de resultados no curto prazo, mesmo com todos os desafios que falamos há pouco, e pavimentando o nosso futuro, que é ainda mais promissor do que o presente. No próximo slide, antes de falar desse futuro promissor, eu gostaria de reforçar as qualidades que a Blau já possui hoje. Já temos o maior portfólio e liderança no mercado de oncoemato no segmento hospitalar brasileiro, com mais de 100 moléculas diferentes e atendimento a mais de 9.500 instituições. Este portfólio, que combina moléculas biológicas e sintéticas, é uma das fortalezas da Blau. Temos 5 fábricas no Brasil, mais uma fábrica de IFAS, que é a produção de matéria-prima para os medicamentos. Esse é mais um diferencial competitivo da Blau, a produção local em alta escala, com baixo custo, contra competidores que muitas vezes trazem os produtos importados, em especial os biológicos. Tudo isso realizado por mais de 2.000 colaboradores diretos, sem contar os indiretos, são mais de 3.000 com atuação em 10 países. E continuamos investindo para um futuro ainda mais promissor. Nos últimos 5 anos, investimos mais de 1,7 bilhão de reais, um valor equivalente à nossa receita do ano passado. Esses investimentos, junto com as pessoas, tecnologia, inovação e vocês no mercado de capitais, já estão construindo a Blau do futuro. Não poderia deixar de mencionar nossa convenção anual de vendas, que realizamos em abril, que nos energizou para a entrega dos resultados do ano corrente, que podemos considerar como uma gota, mas principalmente em como nós preparamos para capturar o oceano azul de oportunidades que investimos, transformacionais em biotecnologia, para proporcionar um futuro maior para a Blau. A Blau do futuro busca diferenciação e expansão de portfólio, com foco em produtos de alto valor agregado. Aqui, o melhor exemplo são os anticorpos monoclonais. Mas temos também um pipeline incrível com outros produtos relevantes dentro do nosso mercado de atuação. Para suportar esse crescimento de portfólio, estamos expandindo capacidade produtiva. Em um primeiro momento, em nossas fábricas atuais, incluindo a fábrica de IFAS, e o segundo passo é a centralização da produção em Pernambuco.
Portfólio, escala e os incentivos fiscais irão fortalecer as vantagens competitivas da Blau, permitirão a consolidação da liderança do mercado local, expansão na América Latina e acesso a novos mercados globais, de maneira competitiva, resultando no retorno desses investimentos para os acionistas. Agora, o Matheus irá continuar a apresentação. Obrigado. Obrigado, Marcelo. No slide 5, a ideia é mais uma vez reforçar que o nosso pipeline de lançamentos deve acelerar nos próximos anos, por conta dos investimentos de aproximadamente 10% da receita que estamos fazendo. Analisando os investimentos de 2022 a 2024, adicionamos um TAM de cerca de 2 bilhões no período. Esse valor deve crescer 50% no período entre 25 e 27, para aproximadamente 3 bilhões, considerando somente os medicamentos que ainda não foram lançados, mas já submetemos para aprovação da Anvisa. Finalmente, considerando os 3 primeiros anticorpos monoclonais que a gente está desenvolvendo, podemos alcançar ainda um TAM incremental de 6 bilhões entre 2028 e 2030, que seria o dobro do período anterior. Passando para o slide 6 da receita, a gente vê que a Blau cresceu 4% no primeiro TRI de 25 em comparação com o primeiro TRI de 24, para 373 milhões de reais, conforme o gráfico na esquerda. Mas a gente precisa analisar o gráfico da direita para entender as diferentes dinâmicas do trimestre. O segmento hospitalar privado teve um sólido desempenho, mais uma vez, crescendo 15% no período e superando o mercado, né, que segundo o IQVIA cresceu aproximadamente 5%, o hospitalar privado. No entanto, tivemos alguns impactos temporários que reduziram nosso crescimento no consolidado. O primeiro foi o deslocamento de parte da entrega da licitação pública, né, que foi do primeiro TRI 25 para o 2T 25, o que resultou aí numa queda de 5% na receita do canal. O segundo impacto foi na bioestética, né? Como a gente já tinha comentado, a venda do registro de toxina botulínica por 7 milhões e meio de dólares, que ali acabou resultando na operação com apenas uma marca num T25. Situação que, né, que de novo, o Marcelo já tinha comentado, já está normalizada no segundo TRI. Já voltamos a operar com as 2 marcas de toxina. Finalmente, né, não tivemos a receita de plasma nesse trimestre, ainda como reflexo das negociações de preço e tempo de contrato na Hemarus, tá? Que aí, em conjunto com esse impacto que a gente falou na bioestética, resultou numa queda aí relevante de 24% na receita do segmento de varejo, estética e plasma. É importante também reforçar a sazonalidade negativa do primeiro TRI em relação aos outros trimestres, né? É um período onde a gente faz a manutenção preventiva das fábricas e, junto com isso, as férias, né, da equipe comercial. Então, a gente tem menos dias úteis, tanto de produção quanto de vendas, né? Então, para finalizar, né, o trimestre foi mais uma prova da resiliência da Blau, né? Foram muitos impactos, um cenário macro ainda desafiador de juros e dólares altos, e mesmo assim a gente cresceu receita no consolidado, e quando a gente olha o mercado hospitalar privado, a gente superou o mercado, né? Então, com todos os desafios, a gente entende que foi um resultado muito resiliente, né? Agora passo para o Douglas continuar a apresentação. Obrigado, Matheus. Bom dia, pessoal. Bom, claramente agora nos próximos slides, né, que a gente vai ver aí o desempenho, né, os indicadores financeiros, eles carregam um pouco desse impacto que a gente tem aqui da receita, né? Uma receita que, se comparada com o último TRI de 2024, ela tem uma desaceleração, né? Acho que pelos pontos que já foram colocados aqui, principalmente nas outras BUs, né, que a BU Core da companhia acho que cresceu, teve mais um crescimento muito sólido, acho que isso é um importante destaque. E, claro, em relação ao primeiro T lá de 24, um crescimento que ainda é tímido, mas acho que muito importante até se considerado, né, que o primeiro TRI ele tem aí uma sazonalidade. Eu acho que todos esses impactos não tiram, neste momento, a convicção da companhia da entrega do plano do ano, que está muito alinhado com o consenso. Passando aqui especificamente para a margem bruta, né, a gente vê aí mais um trimestre que a companhia consegue alavancar, melhorar a sua margem bruta. Quando você olha só Blau, a gente basicamente tem uma margem bruta estabilizada na casa dos 42%, que é a mesma margem que a gente já tinha lá no período anterior, antes de passar por uma entrega de resultados um pouco mais apertada. E Bergamo, mais um trimestre aqui escalando, a gente já está quase na casa de 30% dentro de Bergamo, olhando só essa operação. Acho que essas são as principais alavancas, a dinâmica de continuar escalando margem e, claramente, retomando um outro patamar de receita, essa margem aqui tende a alavancar. Mas se você pega aqui, acho que é uma evolução muito significativa no período, crescendo aí mais de 25% em comparação ao TRI anterior e quase 700 bips. Então, acho que essa é a trajetória, essa é olhar o plano aqui para o ano e, claro, a retomada aqui da receita e a consistência na execução dessa entrega.
Passando para o próximo slide, né, claramente quando se olha para as despesas, vão carregar o efeito do patamar de receita, a despesa em relação ao tri anterior, em valores nominais é o mesmo patamar, e aí, claro, com uma receita menor, você tem um impacto aqui, a não diluição. A receita versus o primeiro tri de 24, tem um crescimento aí de mais de 20%, isso claramente vai impactar aqui, né, se a gente passa agora para o próximo slide, a margem EBITDA, mas que também tem uma evolução muito significativa versus o primeiro tri de 24, né? E aí basicamente carregando toda aquela evolução de margem bruta, que em partes ela é amenizada aqui por essa questão da não diluição da despesa, né? E especificamente em relação ao último tri, você tem uma estabilização de margem bruta, mas o patamar de receita impacta aqui a questão da margem EBITDA. Mas ainda é uma margem para primeiro trimestre, acho que muito consistente, indicando aqui, né, a retomada dos próximos tris que a companhia tem pela frente. Lucro líquido, basicamente aqui impactado por toda a dinâmica operacional. Vale destacar a questão da variação cambial, né? A gente volta em 31 de dezembro, uma Petax, $1 na casa de 6,20, 31/3, marcação de balanço a 5,74. Isso traz um efeito aqui para o TRI, em relação a 31/12, e se olha também para o primeiro TRI de 24, a variação cambial joga a favor. Olhando especificamente aqui, acho que vale destacar, né, aí ainda a eficiência tributária da companhia, que basicamente consegue hoje quase que anular o efeito aqui do IR recorrente e do IR corrente, principalmente do desembolso de caixa, isso também alavanca a margem líquida. Então, acho que é um primeiro TRI aqui, né, uma evolução aqui de 50%, mostrando que a companhia, em termos de entrega de curto prazo, tem hoje sim uma consistência de resultados. Passando aqui, acho que talvez um ponto, né, que é um pouco mais aí desafiador, capital de giro, mas nada que acho que tire também um pouco da convicção da companhia, olhando especificamente para primeiro tri, e aí falando de inventário, é claro que, né, todos os impactos da receita, a companhia já tinha um inventário dentro de casa, no seu balanço, então você tem esse efeito do impacto no tri, elevando aqui a margem, né, a comparação de working capital versus receita líquida de 45% para 48%, mas, de novo, retomando receita, você tende a voltar aqui a patamar anterior, e acho que a companhia sempre destacou que busca, né, o nosso target são 180 dias de inventário, é um patamar sustentável, saudável e que é a meta interna da companhia. Mas claramente nesse TRI foram impactados aqui, principalmente a questão de inventário e a retração da receita. CAPEX, acho que muito aqui o primeiro TRI, se você pega, é basicamente a média dos TRIs, a média de 24, esse é o caminho, né? A gente, na parte de intangíveis, investindo muito forte, principalmente de anticorpos monoclonais, mais o pipeline da companhia, com produtos biológicos e outros produtos também. E aí a questão de CAPEX, a gente está direcionando aumento de capacidade produtiva nas plantas atuais, né? Isso é um passo até para a gente chegar no nosso projeto de médio e longo prazo, que é Pernambuco, e aí também começa a endereçar pequenos investimentos na preparação do nosso complexo industrial de Pernambuco. Mas esse é patamar de CAPEX. E aí, claro, né, aí reforçando mais uma vez, né, a solidez, né, a alocação de capital muito responsável da companhia e acho que uma estrutura de capital muito sólida. Em relação ao TRI anterior, né, a gente tinha uma alavancagem de 0,1, a gente teve uma alavancagem de 0,2, um aumento, uma elevação da dívida líquida em relação ao fechamento de 24, mas ainda muito tímido, muito baixo, né? Isso basicamente está relacionado a toda essa dinâmica que a gente falou, de entrega de resultado no primeiro TRI, né? Geração de caixa e, claro, ainda a manutenção do nível de investimento e o impacto de working capital, que basicamente você ficou com o inventário dentro de casa. Mas nada que, né, não reforce, acho que sempre a nossa mensagem, acho que a Blau está muito bem posicionada para dar tração à entrega, garantir a entrega do curto prazo e também aí direcionar os investimentos estratégicos de longo prazo. Bom, da minha parte era isso, agora eu vou passar para o Marcelo aqui, fazer as considerações finais, né, Marcelo? E depois a gente abre para perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado, Douglas. Como vocês puderam ver nos slides anteriores dessa apresentação, a Blau conseguiu superar os desafios do trimestre e, mais importante, manteve a execução de seu planejamento de longo prazo, reforçando esse planejamento que se ambiciona a Blau se transformar em uma empresa de biotecnologia global e perpétua. Apresentamos mais detalhes de cada uma das iniciativas que no final estão todas conectadas. Não tem como expandir portfólio e geografias organicamente sem fazer os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e expansão de capacidade produtiva.
A Blau escolheu o caminho mais sustentável, que é desenvolver e ter propriedade de seus produtos com inovação incremental, além de fazer, inclusive, a matéria-prima de alguns medicamentos estratégicos. Isso leva mais tempo, é verdade, mas nos dá um posicionamento muito mais competitivo no mercado e amplia as barreiras de entrada dos competidores. A jornada de crescimento e diferenciação está apenas começando. Junte-se a nós. Agora, passo a palavra ao Matheus, seguir com a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Marcelo. Agora vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Os analistas sell-side que quiserem fazer as perguntas devem clicar em levantar a mão, no ícone da plataforma do Zoom, localizado na parte central inferior. Os demais investidores podem enviar sua pergunta no chat ou no e-mail ri@blau.com. A primeira pergunta é do Rafael Elage, da XP. Rafael, acredito que seu áudio já está liberado. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas aqui. Vão ser duas do nosso lado. A primeira delas é pensando em Hemarus, né? A gente vê a questão do ainda não estabelecimento desse contrato de fornecimento. Eu queria entender um pouco mais as principais, enfim, dificuldades que a companhia acaba vislumbrando. Talvez, enfim, se isso pode ser relacionado a um possível cenário competitivo, se isso tem mais a ver, talvez, com a duração do contrato que a outra parte pode estar procurando, né? Dado que vocês até dão um destaque nesse sentido no relatório. Essa seria uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação à dinâmica de capital de giro, né? O Douglas acabou já antecipando alguns pontos, mas eu queria tentar explorar um pouco mais o quanto disso acaba sendo representado por plasma, né? Então, o quanto disso, querendo ou não, ainda fica, digamos, um pouco mais travado ali, mais dependente do primeiro ponto que eu trouxe, e o quanto disso seria realmente desses outros produtos, e se vocês puderem discorrer um pouco em relação ao racional estratégico por trás desse aumento de outros produtos também. Do nosso lado era isso. Obrigado, pessoal. Bom dia. Sobre a Hemarus, a ideia da companhia é buscar a melhor oportunidade, né, tanto no preço como um contrato de melhor prazo, né, mais longo prazo para a companhia, né, e abrangendo as outras unidades também que a gente está ampliando lá nos Estados Unidos. A venda ela se realizou do plasma até o último trimestre de 2024. Então a gente tem muito pouco estoque, né, e a gente está procurando as melhores oportunidades. As negociações são com empresas grandes, né, a gente fala que tem 10 players aí grandes no mundo para negociação, inclusive a própria Protia, onde a Blau investe também, tem a oportunidade de a gente vender para eles também. Então a gente está estudando a melhor oportunidade, né, para trazer para o negócio. Sobre o capital de giro que esse impacto tem, eu acho que ele é pequeno, mas o Douglas pode explicar um pouco melhor para você. E a gente espera realizar essa venda o mais breve possível, né? Então, esse impacto que a gente teve no primeiro TRI, ele não é perdido, porque esse plasma ele tem uma vida longa de validade, né? Então a gente pode vender aí tranquilamente no próximo TRI ou no próximo, daqui 6 meses, que não vai ter diferença nenhuma. O mais importante é que ele está no estoque, né? Ele contribui com uma margem positiva de rentabilidade, né? Então, para nós é uma questão de melhor negociação que a gente tem. A gente tem também a oportunidade, se a gente em algum momento achar oportuno, vender no mercado spot, né? Mas não é o que a companhia almeja, né? A gente almeja um contrato aí de longo prazo. Então, nosso time está focado em buscar um parceiro aí para a próxima oportunidade. Sim, acho que é exatamente isso, né, Marcelo? E a gente ainda, quando olha essa operação nos Estados Unidos, claramente eu não tenho escala, meu poder de negociação, mas a gente está sempre buscando um contrato que na linha do tempo seja muito atrativo para nós, né? Então, acho que é isso que leva tempo. Aí, Rafael, colocando especificamente sobre capital de giro, né, acho que o impacto relativo à plasma ele é menos representativo nessa dinâmica dos impactos da receita. E aí, olhando mais para a BU de estética, né, você está falando de um produto biológico e basicamente é importado quase que pronto, né? E ele fica no nosso inventário buscando agora a receita, a normalização da receita em abril, a dinâmica mesmo, que foi o faseamento da entrega do público, também está no inventário em 31/3, e claramente, né, a companhia já fazendo aqui frente a um estoque para entregar um plano para 2025. Mas essa é mais uma dinâmica, acho que é pontual do impacto agora do primeiro T, e que a gente deve aí retomar, né, com
retomada da receita, assim, aí você volta para aquele patamar mais saudável que a gente está buscando para manutenção de capital de giro, ciclo de caixa, né, que foi impactado aí mais de 30 dias nesse primeiro T. Super claro, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Rafael. A próxima pergunta é do Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Vinícius, acredito que seu áudio já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. Em relação começando aqui com Bergamo, vocês poderiam comentar um pouquinho, né, sobre as oportunidades que vocês encontraram aqui dentro da aquisição, que acabou destravando aqui esse aumento de margem bruta, e se a gente deveria continuar observando aqui esse benefício ajudando a expansão de margem quando olha os próximos trimestres. E aí, em relação à toxina botulínica, posso pedir para vocês só explorarem um pouquinho mais desse efeito temporário que acabou não ficando claro aqui para a gente? Vocês tiveram que efetuar novamente o registro do fornecedor que você acabou escolhendo, né? Vocês estavam com 2 fornecedores, você acabou escolhendo um deles. Só que não ficou claro por que você teve que efetuar novamente esse registro. Teve alguma mudança de planta, algo do tipo que exigiu essa nova documentação? E agora que a gente está olhando, né, trabalhando com um só fornecedor, se dá para a gente pensar aqui em uma eficiência, uma rentabilidade melhor desse produto específico. Obrigado. Foi o Vini. Bom dia, Vina. Obrigado pelas perguntas aí. Vou responder a parte do Bergamo, né? Então, a gente encontrou uma companhia, né, com uma produtividade muito baixa, então a gente tinha muita ociosidade na planta, então a planta produzia o custo muito alto, compra de IFAs aí com valores acima do preço médio de mercado. Então, a gente rapidamente solicitou para a Anvisa a produção de medicamentos da linha Blau na planta do Bergamo, né, e fomos atrás aí de melhorias negociações com os fornecedores atuais de IFAs do Bergamo. Nesse sentido também, o Bergamo ele era muito focado na parte de promoção dos medicamentos, né? E a Blau, com o time comercial que a gente tem mais focado na negociação de venda do produto e com o portfólio que a Blau tem, a gente conseguiu aumentar também a demanda dos produtos do Bergamo, né? Fora a oportunidade também de vender alguns desses produtos também no mercado público, né? Tinha algumas restrições dentro da administração lá da Amgen Bergamo, que utilizavam, né, por políticas internas, terceiros para fazer essa comercialização, diminuindo as margens. Então, a Blau tomou a iniciativa de ingressar com a venda desses produtos diretamente pelo Bergamo. Então, você pode ver que a participação de licitações do Bergamo aumentou, praticamente era zero, né? A gente aumentou a participação da empresa Bergamo em licitações públicas, né? E na venda também. Então, isso proporcionou um melhor resultado. A gente ainda tem capacidade ainda para aumentar lá a produção, a gente está fazendo isso, a gente está lançando novos produtos que estão sendo produzidos no Bergamo, então a gente entende, né, que ainda a gente tem um espaço para buscar o mesmo resultado que a gente tem de média, né, nas plantas que a gente tem da Blau. Então a gente está nesse passo de fazer isso. Sobre a sua outra pergunta... Da toxina. E só complementando, né, Marcelo, acho que sim, tem espaço ainda operacionalmente, e até o fato do Bergamo carregar no balanço dele lá um saldo de prejuízos acumulados também traz uma eficiência tributária da parte de imposto de renda, de ILAIR, lucro líquido. Então, acho que esse é um ponto muito importante também. Exato. Só complementando. Obrigado. Sobre o registro da toxina botulínica, para você entender, quando a gente fez a aquisição do laboratório Bergamo, eles já tinham uma parceria de longo prazo com um fabricante internacional para toxina botulínica da marca, que a marca é detentora do próprio Bergamo, do Butolift. E o que aconteceu? A gente teve um desafio enorme de compatibilizar interesses dos 2 fabricantes, que são concorrentes, né? E a gente iniciou uma iniciativa de negociações com os 2, e no desenvolvimento dessa negociação encontramos como melhor opção para a companhia continuar com o fornecedor que era do Bergamo,
né, que trouxe para nós melhores oportunidades comerciais, melhor abrangência de território, melhores oportunidades de desenvolvimento de estratégias em conjunto e desenvolvimento até da possibilidade de produzir a toxina no Brasil. Então, a gente encontrou nesse fornecedor uma melhor parceria. E com isso, a gente abriu mão do outro fornecedor, ao qual a gente acabou vendendo o registro, né? Então, o registro do produto ele se desvincula da marca do produto, né? A marca Butolink é da Blau. Então, a gente, nessa negociação que a gente fez com o fornecedor, a gente optou por continuar com as duas marcas no mercado, sendo fabricadas do mesmo fornecedor. E por isso, né, que a gente teve um desafio regulatório, né, de registrar esse produto pela Blau, porque esse produto era registrado pelo Bergamo, né, com uma marca. A gente teve que fazer um novo registro pela Blau com uma nova marca. E para fazer isso, a gente precisava fazer o processo completo da venda do outro registro, porque eu não consigo transferir uma marca para um novo produto se eu não cancelar esse produto junto à Anvisa. Então, a gente tinha que manter esse registro vivo para poder transferir para um novo, né, comprador aí dessa marca. E foi o que foi feito. A gente teve um período que a gente ficou sem comercializar o produto, né, que foi esse período aí transitório, vamos chamar assim, de 3 meses, 2 meses e meio, né? Quando a gente conseguiu todas as licenças, né, e registro para comercializar, a gente não teve tempo hábil, né, de preparar o material de embalagem, de colocar o produto no mercado e assim por diante. Então, tomou-se mais tempo do que o imaginado inicialmente e a gente teve essa falta de venda da Blau. Não que a gente tenha tido falta de vender ao comércio, a gente teve a falta de faturar e entregar. Então, esses pedidos que foram emitidos no primeiro trimestre ficaram represados e foram agora, no segundo tri, foi feita a venda desse produto. Então, hoje, esse produto já está sendo comercializado no mercado, né? Então está sendo faturado e entregue normalmente, né? Com esse represamento que houve do primeiro tri. Então a gente entende que essa unidade de negócio vai entregar a meta do resultado de 2025 com uma tranquilidade, porque eles estão atendendo o mercado de forma a seguir com o plano estratégico da companhia de atingimento de meta. E o posicionamento competitivo do Botulin melhorou, né, com o novo fornecedor, certo, Marcelo? Então a gente não só melhorou como novo fornecedor, a gente fez uma nova rebranding do produto, né, um novo relançamento do produto e melhoramos aí a equipe comercial nossa, né, aumentando o foco nessa unidade de negócio, até porque a gente tem previstos outros lançamentos de outros produtos nessa unidade de negócios aí a partir desse ano. Então a gente já está reforçando o time comercial, de marketing, né, e reforçando todo o plano estratégico, né, de publicidade desses produtos. Ficou claríssimo. Não, obrigado, Marcelo. Obrigado, Douglas. Bom dia. Obrigado, Zinho. Tudo de bom. Obrigado, Vinícius. A próxima pergunta é da Estela Estrano, do JP Morgan. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. A primeira, na verdade, ela é sobre os lançamentos, então vocês poderiam passar uma atualização sobre como está a rampagem das novas moléculas lançadas no meio do ano passado até agora, e qual a expectativa de lançamentos ali do pipeline para 2025. E a segunda é como que vocês estão vendo o cenário competitivo? Acho que a dinâmica estava um pouco mais difícil ali em 23, comecinho de 24, então eu queria saber de vocês como que estão enxergando a competição agora nesse começo do ano. Obrigada. Então, eu vou começar aqui com a primeira pergunta, né, dos lançamentos. A gente espera lançar ao redor de 700 milhões de valor de mercado esse ano, que é um valor semelhante ao que a gente lançou em 2024, mas aqui a questão, acho que mais do que pensar no ano corrente, é pensar aqui no próximo ciclo, né? A gente já até reforçou no call, a gente lançou mais ou menos 2 bilhões de mercado nos últimos 3 anos. Para esses próximos 3 anos, a gente planeja lançar ao menos 3 bilhões, né, de reais. Isso é 50% a mais. E depois, com o anticorpo monoclonal, pretende dobrar novamente aí, essa quantidade. E os lançamentos, no geral, né, claro que tem variações de produto a produto, mas no geral eles vêm atendendo a expectativa da companhia, né, que é gradualmente eles irem rampando o market share deles.
uma maior participação, né, na receita, né, de novos produtos. O cenário do mercado competitivo, ele continua, né? Não naquele estresse que vinha, né, de 1 ano e meio atrás, mas o mercado ele é competitivo, né? Eu acho que a Blau tem feito um excelente trabalho com o time comercial, com o time de marketing, né? Com o nosso portfólio, com essa presença mais perto, né, do nosso cliente final, e tem trazido boas oportunidades para o nosso negócio. Agora, o cenário competitivo ele continua, como sempre foi, né? Mas sem aquele estresse do passado, né? Então, aquela briga por preço, de preços fora da realidade, a gente não tem visto, né? Até porque a Blau, hoje, com o portfólio que ela tem, ela consegue administrar melhor, né, quais são os produtos mais interessantes, né? Quais são os produtos que ela briga por preço, qual produto que ela não briga por preço. Então, eu acho que a gente está num cenário, vamos dizer assim, com esse portfólio que a gente tem hoje, com essa dinâmica que a gente está tendo, um cenário confortável nesse sentido. Ficou super claro. Muito obrigada. Obrigado, Stella. Obrigado, Stella. A gente também tem aqui uma pergunta no chat, eu acredito que a gente até já respondeu ela, mas talvez a gente pode dar um pouco mais de detalhe. O Renan Ulrich, desculpa se eu pronunciei errado, do Clube de Investimento Infinity, ele fala aqui: bom dia, quais as medidas a empresa tem tomado e programado para melhorar o capital de giro e reduzir os dias de estoque? Obrigado. Acho que a gente colocou um pouco aí que foi mais um impacto, né? Tem sazonal do primeiro T, em função de você não poder comercializar aqui a toxina botulínica, já ter o produto dentro de casa e até a questão próprio plasma dentro o plasma dentro e uma estoque. série de outras coisas. Né? Então até isso... mesmo o faseamento da entrega do público, que ficou para o segundo T, então uma série de fatores aí a gente entende que isso depois com a retomada da receita, aí agora é foco mesmo em retomar a receita. Né? Outro ponto importante de destacar que, da mesma forma que a Blau é uma empresa que apresenta os resultados trimestralmente, né, os nossos fornecedores ele também têm a ambição de atendimento de suas metas, né? Então, geralmente, no final do ano, a gente também tem um ingresso maior de insumos dentro das nossas fábricas, né, em virtude dos nossos compromissos com esses fabricantes de negociação para ter melhores preços, melhores condições, a gente acaba recebendo mais insumos do que o necessário no último tri do ano, o que acaba carregando isso para o início do ano. Aí você começa a preparar o ano, né? Então é normal que você arranque ali com um nível um pouco maior de estoque, e depois ele se estabiliza e vai diminuindo gradativamente até o próximo ciclo. É isso aí, então. Acredito que não temos mais perguntas aqui no chat também. Então, Marcelo, não sei se você quer fazer uma... Pessoal, gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de falar um pouco mais da Blau, né? E transmitir para vocês que a gente está todo o management da companhia está muito alinhado e muito confiante, né, com o futuro promissor da companhia. A gente tem investido como nunca, a gente tem visto uma situação política e econômica no país desafiadora, mas mesmo assim a gente tem a cada tri mostrado que a gente tem investido cada vez mais, né? E esses resultados vão vir, né? Então, o nosso segmento é um segmento onde os investimentos eles são mais longos, né? A gente tem vários desafios regulatórios de atendimento, né? Inclusive com estudos clínicos, mas isso são barreiras de entrada para o futuro, né? Para os nossos competidores. Então, a gente está no caminho certo, a gente vai trazer resultados promissores aí para o futuro e a gente tem, né, como ambição, né, de ser uma empresa global, uma empresa perpétua, né? Então, a gente está nesse caminho e acreditamos muito. Só gostaria de transmitir para vocês essa confiança e agradecer e desejar um excelente dia a todos. Obrigado. Obrigado, a todos, pessoal. Blauer. Blauer.